Neste módulo 7, vamos estudar o sistema de alta fidelidade empregado nos receptores AM e FM. A figura mostra um sistema de alta fidelidade, mais conhecido como Hi-Fi. O 1 representa um toca-disco, o 2 um gravador de fita ou cassete, o 3 um sistema de FM ou AM acoplado a uma antena, o 4 nós temos o amplificador de AM e FM do aparelho 3, o elemento 6 é a caixa acústica e 7 seria a alimentação de todo o sistema, tensão vinda da rede. Elemento 5 pode ser um compartimento onde se guarda disco, fitas, etc. As figuras mostram o sistema de equalização entre dois canais, um pelo controle de equilíbrio e outro chamado somente equilíbrio. Dois canais A e B, sinais injetados num pré-amplificador, saída do pré, um sinal é jogado num potenciômetro, a outra saída no outro potenciômetro. Resultado, esta variação feita no potenciômetro P1 é jogado no amplificador, sai no AF do primeiro canal. Segundo canal, ou canal B, sofre uma variação aqui através desse potenciômetro, o sinal resultante é jogado no amplificador e mandado para o alto-falante. Portanto, nós temos a mistura entre dois sinais, só que isoladamente, cada um trabalhando com um potenciômetro. A figura a seguir, novamente dois canais A e B são amplificados, só que agora o processo de equalização é feito de maneira semelhante, ou seja, ambos utilizam o mesmo potenciômetro. Canal A sofre variação, canal B sofre outra variação. Sinal resultante, eu jogo num outro sistema, A e B, então aqui eu posso ter o controle, um ajuste de saída. Portanto, isso aqui é a ideia de misturar dois canais, através do mesmo potenciômetro na entrada, e a saída é feita através de potenciômetros distintos, jogando canal B, canal A e finalmente nos alto-falantes. As figuras a seguir mostram a interferência de ruídos em sistemas de amplitude, modulação AM, e sistemas FM, modulação FM. Inserimos o sinal interferente ruído juntamente com a informação dada aqui, sinal da informação. Como a modulação é feita por amplitude, ocorre um batimento deste sinal informação com o sinal interferente. Após a demodulação teremos a informação mais o ruído interferente. Portanto, um sinal distorcido do dia entrada. Entrada, saída, resultando no sistema modulado em AM uma interferência dada pelo ruído. Já no sistema FM, novamente o mesmo ruído é aplicado no processo de modulação. Só que como a modulação agora é feita em frequência, variação da frequência e não da amplitude, este ruído passa a ser transparente face à modulação. Se nós limitarmos esta forma de onda em amplitude, porque a amplitude não nos interessa, eu elimino o ruído através de uma certa amplitude tal, ela elimina o ruído. Com isso, o que a gente vai ter exatamente na saída do sistema, o mesmo sinal original, com uma pequena distorção em frequência, porque isso é natural dos sistemas de amplificação. Então, conclusão, sistema de distorção em AM é grande, em FM é praticamente desprezível. Figura seguinte mostra o diagrama de blocos de um receptor de FM. Sinal FM vindo da antena, ele é amplificado, eliminado possíveis distorção. Este sinal na saída do primeiro estágio, amplificador de RF, é feito um batimento com uma certa frequência fixa de um oscilador local. Então o processo de batimento é todo realizado através do misturador. A frequência de saída do misturador vai ser sempre constante a uma certa frequência. No nosso caso é uma frequência de 455 kHz. Esta frequência é amplificada por quê? Porque para fazer esse batimento eu perco em nível, portanto eu sou obrigado a amplificar a saída. Limito, para que limitar? Porque se eu tiver distorção no sinal que eu amplifiquei, automaticamente eu elimino. O discriminador também pode ser utilizado para eliminar a distorção. E finalmente o sinal ele vai sair amplificado, sem distorção, e com isso eu posso amplificar somente o sinal puro e jogar num receptor de alto-falante. A figura a seguir mostra um diagrama de blocos de um receptor de FM. Inicialmente o sinal vindo de uma antena é injetado num amplificador de RF. Por que um amplificador? Porque ele sintoniza o sinal e ao mesmo tempo o amplifica.
Este sinal na saída, ele sofre o processo de batimento com uma outra frequência local pré-estabelecida. O dispositivo que realiza esta mixagem é exatamente um misturador. A saída do misturador é amplificada por quê? Porque automaticamente, para mim fazer o batimento, eu perco em nível. Com isso eu amplifico, limito. Para que limitar? Para eliminar possíveis distorção. O discriminador, ele tira a portadora da informação, separando uma da outra, e o sinal resultante é amplificado, ou seja, o que vai ser amplificado? Somente a informação vinda da antena. E finalmente isso é jogado num alto-falante. A figura a seguir vai detalhar um pouco mais o circuito limitador, um dos circuitos integrantes do receptor FM. Aqui nós temos um sinal modulado do tipo cossenoidal. Através de polarização dos diodos, esse diodo elimina a parte negativa e o sinal negativo é eliminado pelo de cá. Com isso que a gente tem um ceifamento nas tensões superiores e tensões inferiores, fazendo com que a forma de onda de saída seja do tipo quadrada. Entramos com uma senoide e quadramos, tal que limita num certo nível de tensão pré-estabelecido. Qual é esse nível de tensão? Exatamente os valores das baterias de polarização dos diodos. A figura a seguir mostra o processo de limitação no sinal, através de um bloco chamado limitador. Temos um sinal cossenoidal na entrada, esse sinal é injetado no bloco limitador, obtendo na saída um sinal limitado. Como isso é feito? O primeiro parte da curva serve para limitar os níveis positivos. A segunda parte desta reta, que no caso é representado pelo diodo D2, insere com uma bateria, limita em níveis inferiores, tendo como saída um sinal quadrado e limitado pelos valores das baterias do diodo D1 e do diodo D2. Temos aqui montado um circuito limitador a diodo. As baterias são simuladas por essas duas fontes de tensão. Observem que, conforme vamos aumentando a amplitude do sinal de entrada, a do sinal de saída também aumenta. Até que, devido às tensões impostas pelas baterias e bloqueio dos diodos, ocorre um ceifamento na parte superior e inferior.